Ladies and gentlemen, saudações brindianas, bom dia, boa tarde, boa noite, a mais um Desconstruindo Ilusões Fabricadas, em um tema, Divide et Impera, dividir para conquistar, e Ordo Abical. Né? Talvez será um dos meus vídeos com essa temática mais significativos, né? Tanto quanto os outros, né? Sei que não existe muita gente interessada nesses tipos de conteúdo, né? Haja vista, sou uma trans, né? Uma transgênero, e tem gente que, por razões de, né, achar que nós, trans, somos contra movimentos conservadores, os bons costumes, né? Eu não tenho nada, né, contra movimentos conservadores, contra os costumes conservadores, muito pelo contrário, eu sou uma conservadora também, né? Mas creio em Deus, creio numa força divina superior, né, a nossa, e creio que é uma força que rege todo o nosso mundo, né? Se nós buscamos, né, uma fonte de energia superior, quer escolhamos de forma sensata o que nos guia, não é mesmo? Teremos bons resultados, né? Desde que não sejamos aterrados a uma prisão e nem tampouco percamos a nossa vida irresponsavelmente por nossa própria causa, não é mesmo? Porque nesse mundo, nesse sistema de hoje, a gente está cercado de violência, riscos à nossa vida constantemente, né? Até aquelas que não provocamos, mas que nos cercam, né? Especialmente se não temos o nosso corpo fechado, né? Somos vulneráveis, né, aos incidentes que não esperamos, né? Aos imprevistos da vida, não é mesmo? Porque os imprevistos sobrevêm a todos, né, aqui nessa terra, né? Então há forças que regem o nosso mundo, são invisíveis, que tornam a pessoa mais vulnerável ou, né, ou protegida, né, de forças opostas ou de circunstâncias, né, que são inesperadas, né, que põem a vida das pessoas em risco, né. Porque vivemos uma situação em grau de violência tão exacerbada nas cidades, né, que eu vejo nos noticiários, que implica no comportamento impulsivo das pessoas, né, impulsividade, né. As pessoas perdem o senso do juízo por banalidades, né? E às vezes põem a vida das pessoas em risco por questões de banalidades ou por não querer aceitar repreensão ou não querer aceitar estar errado ou errada, não é mesmo? Então as pessoas querem, todo momento, não se humilhar perante os outros, mas sim, né, querer, né, levar vantagem ou querer se justificar perante o outro e aí então gerar todo esse problema dos conflitos sociais, né? E das violências, as mortes e, né, e toda uma cadeia de situações que provocam, né, descontentamento e desconforto na sociedade, né? Em relação à violência, né? Ou se ela é provocada irresponsavelmente ou se essa pessoa é vítima de algo que ela não espera, não é mesmo? Porque a gente vive numa situação em que, pela ordo abical, é sempre aquela história, né, de você implementar um problema, esperar uma reação das pessoas e ver qual a solução, né? Segurança, as pessoas querem segurança, né? As pessoas de bem, né? Porque aquelas que não têm nada a perder, para elas tanto faz, né? Realmente porem a sua vida em risco, não é mesmo? Então aí que está o X da questão, né? De que lado nós estamos nessa história, nessa corrente do tempo, não é mesmo? Agora, o dividir para conquistar, nós já vemos muito bem, né? Uma sociedade dividida, né, é mais fácil ser conquistada, né? Pelos mecanismos, dispositivos sociais, de imprensa, de mídia, né? E pelas ideias, né, e propagações e propaganda, de mensagens preditivas, enfim, né? Então, a gente se põe numa situação bastante curiosa, não é mesmo? Bom, agora eu quero ver aqui
com vocês uma ilustração, uma metáfora, né, de uma cidade, né, com personagens fictícios, né, que, como a história de George Orwell, né, Revolução dos Bichos, né, eu até fiz uma música, né, uma letra composta por mim, formada por rock progressivo, né, de minha autoria o ano passado, e eu mencionei a história desse livro de George Orwell, da Revolução dos Bichos, né. Então, a Revolução dos Bichos trata-se de uma questão da indústria, né. Os bichos, os porquinhos, os animais da fazenda, eram liderados pelos seus senhores, né. Eles tinham, eram a mão de obra, né, daquela fazenda, né, dos seus senhores, né. Então, em dado momento, eles tinham tudo, né. Tinham alimento, tinham aposentos, tinham conforto, né. Em dado momento, um deles percebeu que estavam sendo enganados, estavam sendo tratados de forma desumana, injusta, com salários baixos, né, condições insalubres, né, nessa fazenda, né. Incorporando esse caso da Revolução dos Bichos, a Revolução dos Bichos contra os seus senhores, né, nessa fazenda, sob os tratamentos desumanos de trabalho escravo, servidão voluntária. Também o caso da Revolução, entrando nessa linha, né, na questão de governança, né, dessa fazenda, né. Alguns bichinhos dessa fazenda se sentiam descontentes, né, porque essa governança da fazenda, né, incorporando essa ideia de George Orwell, queria ganhar votos, né, perante os bichos ali da fazenda, né, nessa metáfora. Só que esses bichos não elegeram esses governantes, né, dessa fazenda, esses senhores, né, não elegeram esses senhores da fazenda, né, não escolheram, né, e de repente eles mesmos se autoelegeram, né, como senhores e donos dali, né, e ali conseguiram implementar algumas ideias ali de controle, né, daquela fazenda. Só que uma questão interessante é que para conseguir votos, eles tiveram que garantir por discursos e palestras a confiança dos bichos, não é mesmo? Para que esses bichos confiassem neles e achassem isso muito bom. Nossa, eles nos defendem, eles querem nosso bem, estão batalhando por nós. Mas na verdade era embuste, né? Porque os bichos, na verdade, depois de um tempo, depois de sofrerem com toda a injustiça, com toda altos impostos, né, nessa cidade, nessa fazenda, eles conseguiram se sentir, né, um pouco desconfortáveis quanto ao custo, né, dos aposentos, da segurança, né, uma série de problemas que estavam acontecendo na cidade. Eles começaram a suspeitar que havia alguma coisa errada, muita corrupção, não é mesmo, nessa fazenda. E eles começaram a imaginar, eles querem que nós os elejamos, conseguir nós como eleitores que votemos neles, mas na verdade nós não elegemos, né, consentidamente eles, né. Então eles querem a nossa confiança, nossos votos, né, usando o nosso nome, né, como meio de se elegerem e conseguir ter alguma importância, né, no meio político, no meio da governança da cidade e da fazenda, né. Então, os bichos começaram a se sentir um pouco usados, né, traídos para aqueles que eram seus representantes. E então, os bichos, né, com isso, eles acabaram imaginando que esses senhores estavam usando o nome deles para se promoverem, né, e promoverem seus nomes como senhores daquela fazenda, não é mesmo? Portanto, os bichos, eles estavam descontentes, né, que estavam usando o nome dos eleitores, dos bichos da fazenda, como um meio de trampolim para ganhar encargos e altos salários, não é mesmo? Sendo que, na verdade, esses bichos eram injustiçados, tinham trabalho escravo e eram remetidos a uma situação de insalubridade, né? E vulnerabilidade, não é mesmo? Perante toda aquela situação, né, da fazenda. Então, ladies and gentlemen, aí nessa metáfora dos bichos, incorporada à questão de governança da fazenda, né, os bichos estavam descontentes, né,
porque perceberam que estavam sendo usados, né? E não, eles não tinham representantes verdadeiros com a causa deles, né? Com um grupo dividido de bichos em grupos diferentes, né? Na verdade, os senhores queriam apenas controlá-los, dominá-los, né? De forma tirânica, né? E opressiva, né? E não de forma honesta, né? De forma uma governança honesta e também digna, não é mesmo? Dos seus eleitores bichos, né? Nessa fazenda. E, portanto, perceberam que eram usados, né? Usados por aqueles que estavam querendo se promover a altos cargos e altos salários, não é mesmo? E assim a revolução, né, acontece, né? Mesmo que seja ela silenciosa, não é mesmo? Então, deixo com vocês essa metáfora de Videt et Impera e Ordo Abical em mais um Desconstruindo Ilusões Fabricadas. E até a próxima. Bye.